tô apaixonado. A única coisa que eu posso dizer depois de ser conquistado e virar um fã de carteirinha de uma certa obra de fantasia e por consequência assistir várias vezes o anime, ler as novelas disponíveis, entrar em grupos para fazer um ciclo de retroalimentação, ficar em depressão no período de espera pro próximo volume da novela, que a propósito sai em setembro. Meus gostos por história de fantasia mudaram. No geral, apesar de Ascendance of a Bookworm ser um Isekai, eu fiquei mais preconceituoso com o gênero depois de Bookworm. Porque agora eu fico esperando uma narrativa no mesmo nível, ou melhor, não tá, nem tanto nem sendo tão exigente, mas algo no estilo, algo naquele próximo, que traga alguma sensação. E bem, dificilmente um mundo rico e interessante de fantasia vai vir de uma história em que o autor é tão... E por isso que eu comecei a ficar mais preconceituoso com obras de fantasia. Porque dificilmente uma história, um mundo rico e interessante de fantasia vai vir de uma história em que o autor é tão preguiçoso na construção do mundo, em que ele coloca uma tela de status de RPG descarado como algo natural do mundo. Tô falando de você mesmo, o senhor herói da cura, ou senhor ou herói do escudo, ou qualquer esses heróis. Dificilmente vai vir alguma coisa interessante. Nem pra fazer alguma coisa mais do estilo de Konosuba, que tem o cartãozinho, mas pelo menos isso não é mais uma coisa que você só tá jogado ali e você não precisa anotar. Ou Dungeon Ideai, em que apesar de ter uma questão de níveis, essas paradas, isso não tá em foco, não é literalmente uma lista de habilidades que eu tenho desbloqueadas. Não, é uma coisa mais natural. Você vê que aquilo lá pelo menos faz algum... Tá ok, não incomoda. Mas o cara não se deu o trabalho de tratar o mundo dele como real e diz na cara dura: tá, meu mundo é um jogo. Como é que eu vou esperar personagens interessantes se a história já tá me dizendo que o protagonista e os outros personagens são a mesma coisa que, o protagonista é o player e os outros personagens são a mesma coisa que NPC? Como é que eu vou esperar uma coisa interessante saindo disso? Com essa premissa, tô te falando de você mesmo, o senhor herói do escudo, em que ou até mesmo como um tal Mushoku Tensei, em que eu me forcei a assistir aquilo lá até o 8º episódio. Eu tava assim, tá, vamos ver, tá, vamos dar mais uma chance. Próximo episódio. Aí chegou naquele episódio 8, que se eu não tô enganado, é aquele episódio em que o Rudeus tenta abusar da Ares, aí a menina dá uma bica na cara dele, que foi disparado a melhor cena daquele trem. Eu assim, eita! Sei, menina, a partir de agora, eu não gostava dela, mas depois dela dar aquele chute, meu conceito aumentou um pouco, eu comecei a dizer, menina, se você continuar chutando a cara desse menino, eu só vou bater palma. E o que mais me indignava em Mushoku é que ele me mostrava, e por exemplo, Mushoku, problemas de histórias como Mushoku, tirando a parte do protagonista e tal, é que o que mais uma das coisas que me indignava é que aquela história não valia... não valia a pena, já que já tinha dado 8 episódios e literalmente não sabia nada daquela história. Aí você, não, mas é porque tem muita coisa pra saber e o mundo é muito complexo e tinha que ser contado aos poucos. Mas isso não, meramente a história era incompetente e sem profundidade, porque o mundo mágico era... Porque o mundo lá não é um mundo interessante, é só um mundo genérico de fantasia em que
tudo é normal. Tipo assim, é tão normal que a história nem se dá o trabalho de explicar como funciona aquele mundo. Aí você, não, mas você está absorvendo a naturalidade daquele mundo através do... Tô, é claro. Eu consigo aprofundar. A exploração daquele mundo, da realidade daquele mundo, é a mesma coisa que eu vejo num anime de Slice of Life, comédia romântica escolar. Mas, nossa, ultra profundo. Olha como ele explora os conceitos e os dilemas daquela sociedade. A mão do Deus, não sei. Por exemplo, vamos dar uma citação. A mãe do Deus. Eu não sei o que ela faz da vida. O pai do Deus. Ele é o guarda. Guarda não sei de quê. Ele é o guarda. Os avós da Ferris. Não, aquele avô da Ferris. Eu não sei o que fala dele. Tipo assim, ele é um personagem. Quando eu bati o olho naquele personagem, eu falei assim, cara, aquele personagem, ele só é viável, ele só pode existir se for no mundo de Jojo. Ele só existe se for no mundo. Tipo assim, ele é um personagem à parte. Eu aceito a existência dele só se for em Jojo. Tipo assim, ele do lado do Speedwagon, gritando. Isso que eu vi, aquele avô da Ares. E o resto não precisa falar. Bem, voltando ao ponto. Bem, aí você fala, não, mas você tá exigindo, são poucos episódios. Tá, Bookworm, só na primeira parte. Na primeira parte, você descobre o que as crianças fazem pra ajudar, o que as crianças fazem durante o dia, já que elas são crianças, o que os pais fazem, tipo assim, você sabe o que a mãe da Mine faz, você sabe o que o pai da Mine faz, você sabe o que o Lutz, os irmãos dele fazem, você entende os rituais daquela sociedade, você sabe os vínculos empregatícios, você tem completa ciência do que cada personagem faz, por que faz, onde faz, e tem um mundo inteiro desenhado pra nós, e tipo assim, o personagem a gente descobre isso tudo e o personagem não põe um pé pra fora da cidade. Ele desenvolve toda uma profundidade sem fazer aquela questão de vamos explorar o mundo. Não, a gente tá numa cidade e a gente descobre como funciona a cidade. Lúcido. Ao contrário daquela merda de vila lá de Mushoku que é qualquer coisa. Bookworm cria um mundo, principalmente um mundo responsivo. E dentro dessas expectativas que eu criei, de obras de fantasias, que eu ia ler, eu comecei a... Tipo assim, a propósito, fantasia é meu gênero preferido, eu coloquei uma expectativa que... procurando coisas que superassem, chegassem próxima dessa expectativa. Bookworm, em questão de mundo, magia ou sociedade, mas meramente foi... mas pelo menos uma história que pelo menos me trouxesse uma nova perspectiva de mundo, de fantasia, ou algo que me soasse novo, ou alguma coisa interessante, diferente, de um isekai que parece que o mundo é literalmente o mesmo, tipo, literalmente, o mundo é tão genérico que eu nem preciso explicar o que está acontecendo, você já entende? Porque tem uma... nesse mundo, as pessoas abrem telas e conseguem ver status de RPG. Porque é assim. E só. Mas isso aqui é um jogo. Isso aqui é praticamente um jogo. Meu mundo é um jogo. Os personagens... Os personagens daquele mundo falam assim, meu mundo é um jogo. Pode jogar. E nisso... Nessa busca incessante que eu entrei por histórias de fantasia que me fascinassem, encontrei duas nos últimos tempos que eu me tornei um grande fã. Que hoje eu só vou falar de uma delas e a outra é também 300% 300% massa, que eu vou falar qualquer dia, que é um Tongari Bushou no Ateliê. O ponto é que, tipo...
Isso, e o outro que eu vou falar agora que é Sou no Freire. Sou no Freire. Que a gente tem como protagonista a Freire. Bem, esse é um mangá de fantasia que me cativou. Tipo assim, eu vou falar de Sou no Freire. Qualquer dia eu falo de Tongai Bushou no ateliê. Ele me cativou, Sou no Freire. E pra explicar o que me cativou nele e que eu vou contar agora sem grandes spoilers do que acontece nos primeiros capítulos para tentar te passar um pouco da beleza, a história que eu vi nessa história. Bem, a história começa com um grupo do herói Himmel, voltando de sua jornada, e com o fim da jornada, cada um resolve seguir sua vida. Tipo assim, tem um grupo de heróis, o grupão de RPG, voltando sua viagem de 10 anos, sua jornada de 10 anos. Aí o grupo é composto de 4 membros: o herói, o Himmel, o humano, tem um padre, um anão, guerreiro, o Himmel, o herói humano, um padre humano, um anão guerreiro e por fim nossa protagonista, que é uma elfa maga. Cada um ao final da aventura de 10 anos, cada um vai seguir sua vida. E quando perguntam o que a protagonista vai fazer, a Frey, que é uma elfa, ressaltando o ponto importante, a Frey é uma elfa e ela, tipo assim, ela diz que vai simplesmente passear por aí. Tipo assim, perguntam o que ela vai fazer agora, que acabou a jornada. Ela diz que vai passear, vai andar pelas florestas, vai procurar novas magias para aprender e vai embora, dizendo que, tipo assim, vou embora aqui, qualquer dia eu volto. Qualquer dia eu passei para visitar de novo. Aí nesse ponto que a história me ganha. Tipo assim, nesse ponto que a história me ganha e fala assim, tô aqui pra isso. É isso que é meu ponto. Esse é o meu ponto interessante. Passam 50 anos e a Freyne volta pra cidade. Pra cidade onde os ex-companheiros dela estão. O padre e o Himmel. O anão seguiu a vida dele também. Passam 50 anos. 50 anos. E ela volta. Tipo assim... E como ela é uma elfa, ela tá igual. Ela tá igual como de quando ela saiu. E ela vai procurar os companheiros dela. E tipo assim, o Himmel, o herói, o cara já tá um velho decrépito. Ela nem reconhece ele. E tipo, nem reconhece ele direito, tipo, nem acredita. E ele já tá bem velho. E a Frey vai lá e dá um oi pra ele, dá um oi pro padre e sai de novo. Fala assim, tá, depois eu volto aí. E cara, mais 20 anos passam. E tipo... 20 anos, de novo, tipo assim, ela é uma passeada pra ela, que ela é uma elfa com centenas ou milhares de anos. Isso é um passeio, isso é um dia pra ela. Tipo, olha em perspectiva. O que é um dia pra alguém que vive um ano? Cara, um dia em um ano é menos de 1% do seu tempo. É menos de 1% do seu tempo. Agora você pensa, pra alguém que viveu, aí você pensa, tipo assim, não, mas um ano, mesmo ela sendo imortal e vivendo vários anos, ainda é muito tempo. Não é. Porque você pensa em uma perspectiva. Pra quem viveu um ano, um dia, apesar de ser muito, apesar de pra quem só viveu um ano, um dia ser muito tempo, ainda é menos de 1% do seu tempo. Agora pensa, quando agora que você provavelmente vive 20 anos, o que é um dia pra você? Vou desperdiçar um dia. Um dia não é tanta coisa. Agora você pensa alguém que viveu milhares de anos, dezenas, centenas, milhares de anos. O que é pra ela? Vou passear aqui com esses caras 10 anos. Não é nada. Vou passear aqui e voltei depois de 20 anos.
isso aqui não é nada. É literalmente um passeio, um fim de tarde pra ela. Um fim de tarde jogado fora. E ela sai e volta 20 anos depois. E tipo assim, o padre também já tá nas últimas. O padre, o Rimmel já tava nas últimas, já tava lá naquela época que ela foi lá, os 50 anos, que ela saiu pra passear e voltou 50 anos depois. O Rimmel morreu naquela época. E quando ela voltou e saiu e voltou, ela também encontrou o padre. O padre também já tá nas últimas. E esse padre, aí que entra o ponto interessante da história, que novamente a história vai me ganhando, foi me ganhando. Esse padre, ele adotou nesse meio tempo uma menina. Só que, tipo assim, ele já tá nas últimas. Aí ele pede pra Frane cuidar da menina pra ele, já que ele não vai ficar ali durar tanto tempo. E depois de um certo tempo, de uma certa discussão, a menina, a Frane vira mestra dela de magia. A menina começa a aprender magia com a Frane. E as duas começam a viajar juntos. E durante a história, a gente vai vendo elas caminhando pelo mundo e tal. E a Frane, principalmente, é quem lidera. Tipo assim, vamos fazer isso, vamos fazer. E a menina vai seguindo, a Frane. Ela vai seguindo. E, cara, a gente vai vendo umas coisas bem interessantes. Por exemplo, dessa perspectiva do elfo, que a gente não para pra pensar às vezes quando a gente tem uma história de fantasia em que tem um elfo. Que tipo assim, aquele cara ali, ele provavelmente tem centenas, pode ter dezenas, centenas de anos, milhares de anos. E a gente não para pra pensar que, cara, na perspectiva dele, o tempo não é uma coisa muito relevante. O tempo não importa. A Frane, tipo assim, em uma das situações, uma velha chega pra Frane e pede pra Frane encontrar uma flor. Uma flor. Numa floresta, uma flor. E a velha não tinha nada assim pra recompensar. Tipo assim, o que ela tinha pra recompensar era uma magia, um livro de magia inútil. Literalmente era um livro de magia inútil. A Frane queria aquele livro. Ela queria aquela magia que tava naquele livro. Que é uma magia inútil. Mas, tipo assim, pra ela, o que ia custar pra ela caçar a flor? Tempo. Ela é uma elfa. Ela vive eternamente. E ela tem tempo. Tempo pra ela não é um problema. Então, a velha vai lá e a Faye passa com a Frane e a Ferne, que é a menina. Elas passam um ano, se não me engano, um ano e meio caçando a merda da flor. Tem noção que é isso? Elas passam um ano e meio caçando uma flor numa floresta. Uma espécie de flor. Tipo assim, você fala, mas como assim? Um ano e meio? Tipo assim, não é pouco, tipo, é muito tempo. E um ano e meio é muito tempo. Por que ela não só desistiu? Porque você pensa, da perspectiva dela, ela como elfa, não é tanto. Um ano e meio não é tanto tempo pra quem já viveu vários anos. Aí tipo, você coloca na balança, aí eu ficava lendo, enquanto eu reparava, tipo assim, você para pra pensar pra perspectiva da Frane, não é tanto tempo. Agora você pensa na perspectiva da Frane, que tá acompanhando a menina. Cara, isso é muita coisa. E tipo assim, a gente vê durante vários momentos da história a Frane dando dessas, tipo de vamos parar aqui e ajudar essas pessoas a tirar isso aqui esse entulho do caminho. Senhorita Frane, a Frane pergunta, por que a gente não faz desse jeito aqui? É mais rápido lá. Não, mas desse aqui é mais duradouro. Mas a gente vai perder muito tempo aqui. O tempo não é um problema pra mim. Aí a gente vê isso, tipo, tem um momento na história em que a Frane é presa. E ela é condenada a prisão por ser presa por 3 anos. E cara, é muito e novamente aplicado esse raciocínio. Da nossa perspectiva, caraca, ela vai ficar presa 3 anos por uma bobeira. Da perspectiva da Frane, ela poderia
da perspectiva dela, ela poderia muito bem falar assim, cara, me prendam o tempo que quiser aqui. Vocês vão morrer e eu vou ainda estar aqui. Eu vou estar de boa. Enquanto vocês vão morrer e eu vou estar aqui de boa. Tipo, e isso que me cativou nessa história. Tipo assim, o quanto essa personagem, ela é fora do mundo comum. Que tipo assim, a gente vê várias representações de elfos em história. Mas eu gosto dessa história, do jeito que o elfo é representado, porque ela traz em evidência esse ponto que esse ser, ele sai da nossa perspectiva. Ele tá fora da nossa perspectiva de existência, de vida. É como você se comparar, você comparar, por exemplo, com o tempo de vida de algum... lembrei. Tem um episódio do Thundercats, não lembro se é um especial ou é um filme, mas eu sei que acontece. Em que tem um bichinho em que o Lion, ele interage. O bichinho é jovem na época que o Lion conhece. O Lion, aí passa um tempo, o Lion reencontra com aquele bichinho. Um bichinho pequenininho. E quando ele encontra, o Lion reencontra esse bichinho, o bichinho já tá velho. E é mais ou menos nessa perspectiva, assim. O bichinho já tinha vivido toda uma vida, enquanto o Lion, pra ele, tinha passado o quê? Se não me engano, era um dia. Só tinha passado um dia entre uma coisa e outra. O primeiro encontro e o final. E tipo assim, o cara já tinha vivido uma vida. E mais ou menos eu acho interessante essa perspectiva da Prene, que ela é como o Lion nesse caso. Ele tá totalmente fora da perspectiva de tempo e existência das outras pessoas. Por ela ser uma elfa, coisas que incomodam nós, como por exemplo, passar um ano caçando uma flor que vai me dar uma recompensa pífia. Vou usar pífia. Uma recompensa irrelevante, pra ela é a mesma coisa que ganhar de graça, porque a única cobrança aqui é o tempo, e o tempo ela tem. E durante a história a gente vai vendo alguns desenvolvimentos. A gente entrou em um arco que tem uma conclusão interessante, mas o ponto é eu estar acompanhando ansiosamente cada semana o lançamento desse mangá, mas cara, eu fiquei apaixonado por essa história e essa representação de um personagem que é comum em histórias de fantasia, mas pra mim essa história brilha na representação essa raça de personagem que é o elfo, por tratar ele desse jeito, falar assim, cara, o jeito que você enxerga a vida, esse elfo não vai enxergar. O jeito que você prioriza a sua vida, ele não vai priorizar. Prioridades de um elfo não estão relacionadas a tempo, porque tempo ele tem. E no geral é isso que eu queria falar. Tipo assim, eu sinto que eu tenho muita coisa pra falar, mas no geral, pra não ser repetitivo, eu acho que é isso. Provavelmente eu vou falar qualquer hora de Tongaren Boushou no Atelier, se não me engano, não. Porque é outra história que me fascinou, porque ela cria novamente coisas que a maioria das fantasias hoje não fazem. Ela cria um universo, cria regras para esse universo, cria uma regra para os elementos fantásticos que existem no universo e torna isso tudo muito orgânico dentro de um mundo. Falar que esse elemento ele faz parte desse mundo, e olha como esse elemento que faz parte desse mundo interage. A mesma coisa para o Assunção Frey. A Frey é uma elfa. Olha como os elfos que fazem parte desse mundo encaram esse mundo organicamente. Tipo, aí a gente tem Boushou no Atelier, que eu vou falar qualquer hora. Você tem um conceito
Ele é apresentado e normalizado e mostrado como ele se encaixa organicamente naquele mundo. E é isso que eu procuro atualmente para uma fantasia. Um mundo orgânico que você fala assim, tá, esses conceitos esse mundo suporta. O ponto é, eu gosto de como histórias colocam organicamente, histórias de fantasia, encaixam organicamente o seu valor mágico, seu valor fantástico, seus elementos fantásticos naquele mundo. Por exemplo, Bookworm, você tem um mundo de nobres e plebeus, mas o que define um nobre? O que define um plebeu? Magia. Quem pode fazer magia? Nobres. Quem não pode fazer magia? Plebeus. Mas o que dá magia a um nobre? Alguns eventos que não necessariamente estão... Tá, tipo assim, toda uma lógica que explica por que um é um e o outro é outro. E tipo, esse entendimento de por que um é um e o outro é outro, o que separa esses dois e como essa separação é mantida, é orgânico. É orgânico, você fala assim, tá, eu acredito nisso, isso aqui me soa real. O que muitas vezes em histórias de fantasia não acontece, eu não vejo essa organicidade, inventação de palavras. Como por exemplo, como eu já citei e xinguei aqui, as histórias em que colocam uma merda de uma tela de RPG. Tá, como isso aqui, como a merda da tela de RPG é orgânico em um mundo real? Não sei. Sinceramente, eu não sei. E vou terminar por aqui. Tá, eu falei bastante. Deixa eu ver quanto tempo eu falei. Tô aqui falando meia hora. Eu só vou fazer uns pequenos cortes nisso aqui. Eu gostei de falar. Provavelmente vou falar mais nesse tema. Então, fiquem ligados. Eu gosto de falar de coisas que eu tô curtindo. E Sono Freire é uma das paradas que eu tô mais amando ultimamente. É uma, tipo assim, desde um tempo atrás eu parei assim de ler mangá, essas paradas, acompanhando tão avidamente como eu acompanhava um tempo atrás. Mas Sono Freire foi uma das paradas assim, que eu falei, cara, apesar de eu não estar acompanhando nada, eu quero acompanhar isso aqui. Eu quero ver cada capítulo que sair novo, cada novo capítulo que sair. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês procurem Sono Freire, que é um mangá fantástico. Eu gosto muito de como as coisas seguem nele, dos personagens e das interações deles. Eu vou ficando por aqui. Falou!